Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Espero que seja de interesse essa palestra, se bem, óbvio, não é da área que vocês pesquisam, mas aí quando eu estava pensando em que poderia, não? Porque Geraldo me perguntou se eu podia dar uma palestra, eu fiquei pensando, mas são basicamente todos biólogos, que poderia ser de interesse para você? Aunque, óbvio, que aunque eu fale de coisas que têm impacto nos ecossistemas, é outro universo, verdade? Mas eu acho que as secas, justamente como tem tanto impacto em todo o sistema, ou em quase todos os sistemas, pode ser de interesse para você, mas desde um ponto de vista bem diferente, não? Porque vocês olham basicamente o impacto, não? O que a gente vive, percebe, é o impacto, neste caso a seca. Mas aonde nasce essa seca? E vocês vão ver que as secas ou outros fenômenos assim, que podem nascer em lugares remotos, em lugares muito distantes. Por quê? A atmosfera é um fluido, não? E esse fluido está em constante movimento. E a atmosfera, através do que se conhece como teleconexões, envia, digamos, señales através das ondas, não? Que propagam energia, e essa energia vai se movendo e vai enviando essas señales que impactam em regiões remotas do mundo. E o que acontece com o oceano? Como vocês veem, a influência da atmosfera e o oceano. Porque a atmosfera e o oceano conversam todo o tempo. Eu acho que até brigam também. Porque aí quem começou primeiro? Há fenômenos que não se sabe se começa primeiro, por exemplo, o Ninho. Quem começa primeiro? A atmosfera ou é a atmosfera que força o oceano ou o oceano que força a atmosfera? Então, essa interação de atmosfera e oceano é contínua e impacta diretamente em todas praticamente em todas as escalas que a gente olha, sim? Mas em particular, vamos começar falando um pouco das secas. Eu tenho que passar aqui, verdade? E tem distintos tipos de seca. Dependendo qual seja o forçante que está influenciando, e que se chama, no caso, seca meteorológica. A seca meteorológica, o forçante é o déficit de precipitação. Aí começa todo, não? O déficit de precipitação começa o processo. No caso da seca agrometeorológica, o déficit é a umidade do solo. Na seca hidrológica, já intervém o solo mesmo e o déficit de vazão das águas superficiais e subterrâneas. No caso, por exemplo, da seca agrometeorológica, tem uma componente muito importante da evapotranspiração. E aí, justamente, onde a parte mais biológica, não, está sendo diretamente impactada. Mas tudo começa aqui, não? No déficit de precipitação. E tudo isso, junto ou separadamente, pode acabar dando uma seca socioeconômica que seria a partir de um déficit hídrico, o que traz um prejuízo econômico, pessoal, etc. Mas, em geral, a seca, nós chamamos seca em geral, mas intervém dependendo do tempo que essa seca esté atuando, van a entrar otras componentes del sistema. Y cuando digo sistema, estoy hablando del sistema climático. El sistema climático no es solamente atmosfera o océano, ¿no? Interviene todo lo que está en la faz de la Tierra. Y esa interacción entre la atmósfera y el suelo es constante, solo que tem que pensar en que eso acontece en diferentes escalas. Por ejemplo, o océano, ele reage, mas muito lentamente, são escalas longas. A atmosfera reaciona rapidamente. Então, dependendo do tempo que eles tenham para se ajustar, vai ser o impacto, sim? Então, em particular, escolhi a seca 2019-2020, porque ela foi a segunda seca mais severa da América do Sul desde que se tem um registro. O anterior foi em 2002. E acho interessante falar dela, principalmente porque houve impactos muito grandes em toda a Sudamérica e no Brasil em particular.
Então, acho que é recente, não podemos ter ainda alguma lembrança, porque, em geral, acontece que uno esquece, não? Uno acha que, temos uma seca e agora agora vamos ter seca sempre, e depois temos o contrário, não? Temos inundações e achamos, porque nossa memória é muito corta em relação a isso, eu percebo, e você deve também sentir o mesmo, não? Que uno lembra sempre o último. Então, eu pensei, essa seca acho que pode ser de interesse em particular, como vamos a ver, nós estudamos em profundidade. Essa seca tuvo características muito particulares também. Não somente que foi uma seca desde o ponto de vista meteorológico, que tuvo todos os componentes, como vamos ver, sino que o nível do rio Paraguai foi o mais baixo em 100 anos. ¿Sí? En el caso del río Paraná, imaginen el río Paraná, uno de los ríos más grandes, él también atingió con valores críticos más de 50 años. A ciudad de Santa Fe, donde eu trabalho, fica, não, na beira do rio Paraná, e era impressionante. O rio parece uma lagoa, é um braço que passa por aí, verdade? Mas as fotos que havia do rio Paraná eram incríveis. E ele ainda está se recompondo. Y a lo largo del periodo seca en América del Sur provocó obviamente impactos en todos los sectores, ambientales, sociales, económicos, y principalmente atentó contra la generación de energía hidroeléctrica, ¿verdad? Porque obviamente se afectó a los ríos. Y otro también factor muy importante fue las quemadas, ¿no? As quemadas, aqui eu puse essa, quando leí, achei impressionante, não? Nunca houve tantos pontos de quentes, não, registrados. Por exemplo, el mês de agosto mostrou 7.727 incêndios detectados, não? E isso, em relação a agosto do ano anterior, foi 200% superior. Então, realmente, essa seca tuvo características muito particulares, não? Fui para atrás. E como se estuda? Não? Como a gente estuda a influência que tem a atmosfera e o oceano em algo como, que parece algo localizado, não? Com a seca. Se estuda a partir de índices, não? Nós trabalhamos muito com índices. E que são os índices? Eles representam distintos padrões de variabilidade interanual, intersazonal, e são classificados de acordo a sua frequência. E a frequência deles pode ser alta, baixa, muito baixa, né? Vamos ver vários deles. E eles são nossa ferramenta para interpretar como a atmosfera e o oceano eles estão interagindo e como isso vai depois ocasionar impactos que são coisas bem conhecidas, não? Ou seja, a gente está estudando e usando índices muito bem conhecidos. Só que, neste caso, a ideia foi ampliar todos os índices, os principais índices que aparecem aqui e aparecem na região onde eles são definidos. Seguramente, o que mais vocês escutaram falar é o ENSO. El ENSO é o fenômeno El Niño Oscilação del Sur. E o índice, para representar esse fenômeno, são vários. Aqui puse apenas dois, o Niño 3.4 na região do Pacífico, que mais afeta a Sudamérica, tem outras regiões que afetam outras partes do mundo, o ONI, que também se usa bastante. Outro dos índices é a oscilação decadal do Pacífico, PDO, que afeta a região do... Não é que afeta, verdade? Ele atua na região do Pacífico Norte. A oscilação multidecadal do Atlântico, AMO, que é no Atlântico Norte. Vejam aqui, multidecadal, decadal, isso está falando da escala, não? Em que atua esse índice. Outro é o modo anular do Sul, que é a SAM, que é essa que se identifica em altas latitudes. Outro é o dipolo do Oceano Índico, no Índico, e a oscilação de Madden-Julian, que está nessa região aqui da Indonésia, essa região que se conhece como pileta quente. Então, basicamente, esses são os principais índices, não são os únicos, mas eles
nos representam, não? Toda essa composição ao longo del planeta. E, rapidamente, vamos conhecer um pouco de que se trata, não? Porque eu depois falar de fase positiva, negativa, aí, para ter alguma ideia de qué es lo que muda cuando una fase de una forma o de otra. En el caso del niño, es un fenómeno natural, ¿no? Es parte de la variabilidad do sistema y se caracteriza por el aquecimiento anormal de las aguas del Océano Pacífico. Esa figura aquí es en un caso de un año normal, ¿sí? En el caso del niño, esa circulación que se produce en el año normal muda, no se quiebra esa circulación debido al aumento de temperatura na superficie do océano, en los primeros niveles do océano, y muda completamente esa circulación que aparece aquí, que la circulación conocida como circulación de Walker, ela se quiebra. Y ese fato altera completamente a circulación. Tem que pensar siempre, a atmosfera, ela não atua localmente, ela ha influido, ela constantemente está se moviendo y buscando un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de equilibrio va se compensando y ahí que provoca esas alteraciones. En el caso de la niña, el resfriamiento de las aguas del Pacífico, lo contrario, a niña se puede pensar como un estado normal más exacerbado, ¿sí? Que también provoca influencias, mas no tanto como el niño, por lo menos en Sudamérica. Y ni en todas partes, ya vamos a ver que no hay así, nada es simétrico aquí, ¿no? Es todo para que sea un poco más interesante. Bom, ocurre cada 7 o 5 años, tiene esa frecuencia, y varía la duración del evento entre un año y medio, algunos más longos, de niñas de 3 años, que últimamente las niñas están un poco más prolongadas, mas isso varia bastante. Mas sempre que uno fala em término médio. Em geral, acontece isso, mas nem sempre acontece dessa maneira e nem sempre o impacto é o mesmo. Isso tem que ver, não é que sempre que tem niño chove, por exemplo, em alguma região, na região que a gente mora. Não é assim sempre. Às vezes, ¿por quê? Porque há outros forçantes que podem atuar, otros de esos índices que pueden estar inhibiendo más o ENSO, el principal. Él es como que modula el principal forzante que nos tenemos. Entonces, en general, él es el que gobierna, mas ni siempre. Bueno, vamos avanzando. Aquí lo que comentaba, el niño es un caso de verano, un caso de invierno, que van a ver que tienen impactos a longo de distintas regiones, principalmente en el hemisferio sur, que tienen impactos diferenciados entre invierno y verano, y la niña misma, es bien diferente, cómo impacta en el verano y en el invierno. Y en el Brasil, el impacto también es diferenciado, ¿no? Por ejemplo, en el niño, en la región del sudeste, aumenta mucho la precipitación. En cambio, la niña es sinónimo de cuando digo aumenta la precipitación o disminuye, es siempre en relación a un valor medio, una anomalía en verdad que estamos hablando. En la región sudeste, aquí estamos en región sudeste, sí, sudeste, ¿verdad? Oigan que es siempre igual, el niño y la niña, no tiene diferencia. Es un poco de lluvia por encima del normal, mas no tanto como en la región sur. Y así las otras regiones do Brasil. Otro índice es la oscilación decadal do Pacífico, y aquí van a ver las características, ¿no? Es semejante al niño y la niña, pues se trata de variaciones de temperatura del Pacífico, en este caso Pacífico Norte, en el niño el Pacífico Ecuatorial, ¿sí? Y en su fase positiva hay un aumento de la temperatura del Pacífico, ustedes aquí ven, esto es América del Norte, un aumento de la temperatura en su fase positiva y una disminución de la temperatura del océano en su fase negativa. ¿Y eso cómo afecta? Bueno, básicamente afecta las actividades, ¿no? Los ciclones, altera el trayecto de las corrientes del jato, que eso es muy, muy importante. Bueno, hay
van a haber muitas coisas que você vai ter que acreditar no que estou falando. Não tem jeito. Ou quase todas, não? Mas tem muita influência na circulação atmosférica e altera, não? A posição, a intensidade, a localização, não? De muitas coisas, por exemplo, da corrente do jato. E isso traz um monte de consequências. Então, acaba sendo, pode dar um impacto, e isso é conhecido, que depende em fase positiva, por exemplo, se dá mais ou menos chuva em tal região, ou o contrário, se isso é bem estudado. Se a literatura tem muitos trabalhos, isso é bem conhecido. A outra é a oscilação multidecadal do Atlântico, a AMO. Atlântico Norte e um padrão de variabilidade climática que possui uma periodicidade irregular, no Oceano Atlântico Norte, e tem uma variação climática de 50 a 80 anos, ¿sí? Por isso é multidecadal. Cada fase dura entre 20 e 30 anos, ¿no? E sempre va falando valor promédio, ¿sí? E em sua fase positiva, o Oceano Atlántico Norte, como un todo, se encuentra más quente que el Océano Atlántico Sur, que está más frío, ¿sí? Relativamente a eso es la fase positiva. Y al contrario, en su fase negativa. O dipolo do Oceano Índico, ele tem mais cara, não, parecido ao fenômeno del Niño, la Niña, é uma circulação, não, entre os anos normais. Vejam, aqui está a África, aqui está a Austrália, a Indonésia, não? Então, em anos normais, a circulação dessa região produz, essa região, por isso se chama pileta quente. É uma região que faz muito calor, o oceano está muito quente, isso produz calienta a atmosfera, produz ascenso, sim, o aire está mais quente, asciende, e você tem que pensar o aire, não. Você não pode provocar um buraco de aire. Se tem ascenso em um lugar, tem que haver descenso em outro. Tem que haver subsidência, é como a água. Você não pode provocar um buraquinho na água. Na atmosfera é igual. Então, se há ascenso em algum lugar, tem que haver subsidência. E aí se produzem naturalmente essas celdas, não, de circulação. O que acontece em los anos que essas coisas mudam, não? En este caso, estamos falando da temperatura de superfície da região do Oceano Índico, não? En la fase positiva, as águas quentes da superfície no Índico Ocidental acompañan a secas severas en la parte de Indonesia, perdón, y esa región aquí de ascenso se muda a la región de África Oriental, mas muito mais exacerbada, y provoca que directamente esa celda inverta su dirección, y en la región de Indonesia tiene subsidencia y en esta parte que se llena para América del Sur, esa región aquí es fundamental, porque ahí se originan trenes de onda que después llegan hasta América del Sur e impactan en los sistemas que afectan a la región. Entonces, al alterarse esto, muda completamente el patrón que se produce en esos intervalos, y eso muda todo lo que acontece, ¿sí? Entonces, el impacto, ainda estando tan longe, el impacto es muy significativo. Y en la fase negativa es lo contrario, ¿no? Es como, aquí aparece también como una fase normal, mas exacerbada, ¿sí? Essa mudança no gradiente aqui de temperatura produz, como comentei antes, muita mudança, não somente na América do Sul, Austrália e toda a região, mas fundamentalmente no hemisfério sul. A oscilação de Marian-Julian, em honor a quem descobriram, se caracteriza por ser uma celda de circulação solar, não, que se propaga hacia o leste. Aquí aparece esa figura, eso representa la región de ascenso. Vean que aquí está Indonesia, aquí está América del Sur, aquí está África. Y ella va se propagando
un período sazonal, donde ela vai se propagando ao longo do ano. Não? Cada uma destas letras é uma fase. Não? Tem fase que ela está mais ativa, tem fases que ela some, ¿sí? E isso provoca também impactos de acuerdo a la fase que ela está, vai impactar em distintas regiões do mundo. ¿no? E é o modo equatorial mais importante em la escala intrasazonal. E tem um período de 30 a 60 dias, não? E tem oito fases. O modo anular, a SAM, é o principal modo de variabilidade de América do hemisfério sul. Se caracteriza por uma estrutura zonal, não? E aqui vou começar a falar algumas vezes do que de altura geopotencial. Isso, altura geopotencial, temos que pensar como pressão. É a altura de um nível de pressão. Mas por que não usamos nível de pressão e usamos geopotencial? Porque é mais fácil, não? Como é uma altura, está medida em metros, em quilômetros, não? Em cambio, a pressão está medida em hectopascais. Então, fica muito mais simples e é igual. A interpretação, uno depois se acostuma a olhar os campos de geopotencial, mas você tem que pensar como campo de pressão, campo de massa, sim? Na fase positiva, ocorre quando anomalias negativas de altura geopotencial que estão ao redor da Antártica e positivas em latitudes médias, sim? E a fase negativa ao contrário, sim? Isso tem uma influência muito importante, principalmente na América do Sul, porque tem um impacto sobre estes ciclones que se formam nessa região, não? E também afeta, porque em toda essa região de cinturão dos ciclones, é a região onde se formam, ingressam os frentes na América do Sul, então se altera muito toda a circulação nessa escala em Sudamérica. Então tem um impacto direto. Bom, conhecendo um pouco quais são os índices que vamos a usar, nós planteamos um estudo, não? E o objetivo foi discutir as anomalias oceânicas e atmosféricas durante o período de setembro de 2019 a setembro de 2020. E chegamos até 2020, porque, bom, a gente estabelece um período e tem que, não pode ir mudando depois, verdade? Mas a seca continua ainda, em algumas regiões continua mais um tempo. E não é que começou exatamente em setembro de 2019, só que aí como que o impacto era maior, por isso decidimos, mas vamos a ver que ela começou em algumas regiões bem antes também. Então, a ideia foi analisar os aspectos predominantes, tanto da escala regional como da grande escala. A gente, publicou um paper sobre essa seca com Maria Gomes, que ela é uma estudante de doutorado, ela está próxima a se doutorar. A doutora Iracema Cavalcanti, ela é bastante conhecida aqui no Brasil, uma meteorologista do INPE, e nós dois estamos orientando a doutorado Maria. E a ideia foi, a Maria estuda as secas na América do Sul, na tese de doutorado. E a ideia foi fazer um estudo de caso, digamos, não? A oportunidade foi justamente avaliar todo o que a gente havia avaliado na tese, particularmente nesse estudo de casos. E, bom, por sorte, a gente conseguiu publicar, isso foi em 2021. Bom, rapidamente, nós usamos variáveis, precipitação, temperatura do ar, temperatura do oceano, fluxo de umidade, altura geopotencial, lembrem que sempre pensar em pressão, e radiação de onda larga, que a radiação de onda larga me caracteriza as regiões de convecção. E por que são importantes? Não tem muitas razões por quais são importantes. Mas nós temos que pensar que para ter chuva, não, a gente precisa não somente de umidade, não, porque se pode ter umidade, não necessariamente vai ter precipitação. Essa umidade tem que condensar, não tem que haver algum mecanismo
que leve essa umidade, que essa umidade condense, forme as gotas, e essas gotas formem as nuvens. Então, e quem faz esse trabalho, não? Bom, um mecanismo é justamente a convecção. Não? A convecção esquenta a superfície, o ar em contato se esquenta, começa a acender, e a umidade que está aí justamente condensa e se forma a nubosidade. Outros mecanismos mais, digamos, de outra escala, pode ser uma frente, um frente frio, um frente quente. Porque tem que pensar que um frente é um contraste de duas massas de ar. E no lugar do contraste, isso atua como uma rampa. Então, o aire sube por essa rampa e o mesmo, se tem umidade, a umidade condensa e precipita. Por isso, em geral, os frentes frios estão acompanhados de precipitação, mas precisa umidade. Então, sempre para ter chuva, você precisa de duas coisas, não? De um mecanismo de umidade, não? Que é o combustível, e de um mecanismo que faça que essa umidade se transforme em chuva. Tá? Então, por isso são importantes saber aonde estão as regiões de convecção, além de que são as regiões onde se geram esses trenes de onda, e isso também tem um impacto importante. Mas a gente não vai olhar desde esse ponto de vista. Bom, a fontes de dados, nós quando trabalhamos assim, a nível mais global, a grande escala, usamos dados que alguns se chamam reanálise, mas isso tem uma razão de ser, pois são reanalisados. Imagine, a gente tem que estudar toda a América do Sul e precisamos de dados, obviamente. Né? E não podemos tomar os dados que estão alguns isolados por aí, todos com diferentes períodos, regiões gigantescas, sem um solo dado, porque uno, além de precisar de dados na superfície, precisa de dados na altura. Porque a atmosfera, todo o que acontece em los baixos níveis, começa lá em cima. Lá em cima é, digamos, o condutor do carro. ¿Sí? Y los niveles medios y bajos son los acompañantes, ¿no? Los que van dentro del carro. Entonces, es muy importante saber qué está aconteciendo en la altura. Mas datos de altura é através de algo chamado radiosonda, tem muito pouco, um mecanismo muito caro de conseguir dados, mas tem pontos fixos, mas são dados escassos, não? Então, todos os dados que estão ao longo do mundo se recoletam em centros, que fazem esse trabalho no mundo, junto com outros dados também que podem estar em boias, em barcos, e dados satelitais que, a partir de 1979, 1980, começaram a haver vários produtos satelitais. Tudo isso se junta e se coloca dentro de um modelo que tem na física. O modelo representa o laboratório, digamos, representa o que acontece na atmosfera. Então, esse modelo, esses dados são reanalisados, precisam de reanálise, e nos devolve um valor em cada ponto de grade. Dependendo qual seja a reanálise, esse grade é maior ou menor. E a gente trabalha basicamente com isso. Esses modelos dão todas as variáveis, não? Então, aí uno tem uma possibilidade muito ampla de fazer muitos estudos. Tem outros, neste caso, nós usamos essa base de dados aqui, que é mensual, para identificar os períodos secos. Isso, em particular, é de precipitação, essa base de dados. Esta é para estudar todas as condições atmosféricas. Os dados de OLR, em base a estes dados, e os de temperatura superfície do mar e de todo o planeta em base a esses dados. E qual é a metodologia que usamos? Basicamente, como comentei antes, ¿no? El análisis de diferentes índices, de todos os que comentei, e correlações entre os índices com a precipitação de América do Sul. Então, comecemos a ver a anomalia de precipitação, que é o que... Quem falou? Olha, se vocês querem ir perguntando, como vocês prefieram, ¿no? Ou deixamos perguntar. No caso do verano austral, ¿no? El verano austral é a estação chuvosa, ¿sí? Então, em todo esse período, ¿no? Vejam que aqui eu mostro de setembro de 2019, dezembro, janeiro,
2020, febrero, março de 2020, depois só setembro de 2020, porque você sabe, não? No paper não pode gerar figuras. E foi muito difícil escolher que meses mostrar, porque todos mostraram uma característica que era interessante, não? Mas aí, bom, decidimos mostrar esse porque eram os meses que mais características mostravam, não? Mas não quer dizer que foram os únicos, que a gente analisou todos, só que comentamos esses em particular. Então, em todo o verano, se registraram chuvas abaixo do normal, que é o color amarelo, roxo, não? São anomalias negativas. E isso se observa praticamente em toda a América do Sul ao longo de todo esse ano. Com algumas que já vamos saber o que aconteceu aqui, por que essas diferenças, não? Que aconteceram em alguns meses. Essas condições de seca, não, se estabeleceram em 2019, já vinham de antes, mas se estabeleceram mesmo em isso e continuaram todo o verano, até depois do verano, março de 2020, também ainda mostrava praticamente toda a América do Sul condições anômalas muito importantes, não, em anomalia e já depois de um período bastante prolongado, não, de estar atuando. E essas condições continuaram, e vejam que aqui em setembro, um ano depois, 2020, se parece bastante, em setembro de 2019. Ainda continuavam, não, essas características de seca ao longo do continente. Esse campo de anomalias de temperatura. Olhem, aqui o roxo, obviamente, é anomalias positivas, não? A temperatura estuvo muito por cima do normal em todo o período, em algumas regiões mais, em algumas menos, mas olha esse março de 2020. Olha, até a Patagônia, Argentina, estava com temperaturas, assim, eu acho que até o dia de hoje eles lembram. Eram temperaturas absurdas para essa época do ano. E continuou todo em 2020, até incluso depois de setembro de 2020. Disculpa, ¿esos son valores por encima del valor medio o es 5 menos 5? No, eso, perdón, es desvío padrón. Esos son valores de esos que aparecen aquí, esos valores son desvío padrón. Mas las anomalías, ¿no? Los valores, eso aquí, está la escala de las anomalías de temperatura, sí, son por debajo de un periodo, nos tomamos como periodo padrón 1981-2020, ¿sí? Siempre se faz, las anomalías se calculan en relación a un periodo. Ese periodo tiene que ser un mínimo 30 años, ¿sí? Que es un periodo climatológico, digamos, que es 30 años. Y aquí esa figura muestra o flujo de humedad en toda la vertical, en toda la atmósfera, ¿no? Integrado en toda la atmósfera, y la divergencia. Mas aquí o que é importante falar é que, em geral, no verão, a circulação do verão, o fluxo é desde a região de Amazônia hacia o sul. Essa é a característica do fluxo, por isso as chuvas que nós temos no sul do Brasil, na Argentina, o combustível vem da Amazônia, não? E do Oceano Atlântico, sim? Mas estava completamente alterado em todo esse período, não houve fluxo del norte para o sul como característico. Eu marquei algumas regiões aqui, que é sempre uma componente principalmente do oeste, não? Mas não é do norte como deveria ser nessa época do ano. E o que está falando aqui é que nessa região tem divergência do fluxo de umidade. O que quer dizer? Que está saindo o fluxo de umidade mais do que está chegando, não? Nessas regiões aqui de color rosado. Então, vocês veem, praticamente todo o continente tem mais fluxo de umidade que sai do que entra. Então, estou perdendo umidade. Não tem umidade, está perdendo umidade. E aqui, bom, esse campo parece ser esquisito, mas não é tão assim. Ele mostra várias coisas, solamente aquilo que nós ubiquemos primeiro. Vejam, aqui está a Sudamérica, sim? E
Aquí es todo el hemisferio sur, aquí está Australia, África, ¿sí? Y lo que fue observado en ese campo de geopotencial es una anomalía negativa de geopotencial persistente, ¿no? Esa aparece prácticamente siempre, está ahí, no Oceano Atlántico Sur, ¿no? O latitudes medias, depende del momento do año. Esa característica persistió y eso causó, eso explica parte, ¿no? De porque los sistemas en la atmósfera no permanecen. Pues uno oye los campos y ve siempre una anomalía aquí, o cualquier anomalía en cualquier lugar. Eso va mudando mas cuando aparecen, como en este caso, anomalía negativa y sobre el continente positiva, en general todos los meses, y persiste, y persiste, y persiste, olha, aquí no, eso está moviendo, ¿no? Esa anomalía está falando de que tiene una persistencia de los sistemas. Los sistemas, si persisten, es porque no tienen ninguém que venga y puxa eles, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué acontece? ¿Por qué está todo ahí así parado, no? Y unas cosas que, olhando siempre pensando en cada uno de esos índices que comenté en un inicio, a Madena Julia, que era, ¿no? Comenzaba en la Indonesia, una región de convección que va se propagando sazonalmente, ¿no? Va se propagando hacia el este. Y lo que se vio es que esa oscilación Madena Julia, ela estaba completamente parada, digamos, a lo largo del año. Eso aquí es abril 2019 y va hasta julio 2020. Y se ve completamente vertical. Ela deveria, em anos normais, ela está inclinada, não? Vai se propagando hacia el este. Mas aqui ela permaneceu todo o tempo aí, não? E isso, qual foi a consequência de isso? Isso lo que hace é que, eu comentei algo dos trenes de onda, não? Tem trenes de onda específicos, não? Que se geram nessa região, devido a Madre Julia, quando ela está se propagando, se chamam PCA, es un patrón definido, bien estudiado, que afecta a América del Sur, y esta falta de deslocamiento fez justamente que esos trenes de onda no apareçam, ¿no? Entonces, al no ter ondas que llegan a Sudamérica, los sistemas que se formaban ahí permanecían, estaban, digamos, estancos, entre aspas, ¿no? Obviamente siempre estamos olhando campos anómalos, mas en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? En este caso mensual, ¿no? Y eso, bueno, eso explicaría un poco por qué los sistemas persistían en torno de América del Sur, incluso sobre el continente. Bueno, aquí algunos detalles de algunos meses afectaron más otros en regiones diferentes. Y voltando nuevamente a esa figura, el campo del geopotencial, lo que se vio que en ese mes de diciembre aparece Assam, ¿no? Que es el modo anular del sur, en su fase negativa. Fase negativa era cuando teníamos valores de geopotencia positivos en Antártida y negativos aquí. Aquí se ve todo Antártida, valores positivos y en latitudes medias negativos, ¿sí? ¿Y qué pasó en diciembre de 2019? Con la lluvia. Vamos a ver aquí primero. Aparecen algunas localizaciones que son anomalías, son esas verdes, positivas, ¿no? En una región por aquí, por Paraguay, por Argentina, ahí estamos todos contentos, pensamos, acabó a seca, va a se recomponer a circulación, mas duró mientras Assam estuvo en esa fase. Assam después ela mudou e todo cambiou novamente, ¿sí? Então, mas como é que Assam impacta diretamente? Tem que ver com os sistemas. Quando a Assam está nessa fase, permite que os sistemas, não? Os sistemas ciclónicos, as frentes frias, consigam entrar no continente, ¿sí? Então, alguns sistemas conseguiram entrar, ficaram
por ahí, porque no tenía humedad, tenía poca humedad, ¿no? Porque a falta de humedad estaba. Entonces, yo tengo una frente fría, mas no tengo humedad, mucha lluvia no me aterno. Y es un poco lo que aconteció, mas quebró pelo menos esa configuración de seca en todo el continente. Tem regiones aquí que aparecieron con un poco de lluvia. Ahora, ¿por qué esa sama sí apareció mudó, ¿no? En ese mes? Bueno, eso comento rápidamente, mas es algo quizá no es tan simple de entender. Comenté antes, ¿no? Que a alta atmosfera es la que manda. Y aconteció algo muy exquisito para el hemisferio sur, que fue un fenómeno que se llama aquecimiento repentino de estratosfera, a muy altos niveles, ¿no? Ese se representa aquí, ese calentamiento repentino apareció más o menos en septiembre de 2019, fuese propagando, y eso tiene como consecuencia que impacta sobre el vórtice polar estratosférico. Y el vórtice polar estratosférico mudó a señal de azar, ¿sí? Porque dinámicamente acontece un fenómeno que acaba siendo así. Mas esta situación fue completamente anómala. No hemisferio norte é um fato bem conhecido, bem estudado, mas no hemisfério sul é muito, muito raro que apareça mesmo. Mas aconteceu. Então, aconteceram muitas coisas nesse período que foram realmente particulares, ¿no? En este caso, no favoreció a seca, ¿no? Para ese mes en algunas regiones. Para as temperaturas da superfície do mar, no Oceano Atlântico Norte, que era outra de los índices que olhávamos, vocês podem ver isso aqui, América do Sul, hemisfério norte aqui, vocês veem anomalias positivas. Positivas, que incluso se propagam um pouco nessa região, positivas, ao longo de todo o tempo, anomalias positivas. Sim? E o que acontece quando o oceano está quente? Não sei se vocês escutaram, quizá sim, porque quando dão a previsão do tempo, a vezes falam da IPCC, não? Quizá vocês escutaram falar que é uma região que está na região equatorial, ela vai se movendo, a região de convecção, que ela vai se movendo de acordo com o hemisfério no verão. Quando o hemisfério norte é verão, ela se move hacia o norte, depois hacia o sul. Pasa que neste caso, como o Oceano Atlântico estava mais quente, a IPCC estava mais ao norte do seu promédio climatológico para essa época do ano, e isso, ao mudar, mudou toda essa circulação que traz umidade ao continente, e por isso ficou todo o tempo o continente perdendo umidade em vez de ganhando, não? No verão, principalmente, do hemisfério sul, esta configuração mantiva a IPCC bem mais ao norte de sua posição climatológica, provocando que, ou não favorecendo o ingresso de umidade. Bom, e aqui nós mostramos correlações com cada um desses índices, correlações de precipitação com cada um dos índices, y analizamos, y no me voy a detener en eso porque es mucho detalle, se hizo para el mes de septiembre y de marzo. Mostramos los 2 meses porque fueron los más críticos, ¿no? en anomalías de precipitación en el continente. Y básicamente lo que encontramos a correlaciones es una relación entre anomalías de precipitación negativas con estas fases, ¿no? de los distintos índices, sumado a los otros elementos que estuve comentando, como es la temperatura del Atlántico Norte por encima normal, a convección persistente, ¿no? A Madame Julian, que estaba casi estacionaria, el aquecimiento estratosférico brusco también. Entonces, todo esto más o menos resume, ¿no? Las características más la persistencia de esos sistemas de geopotencial en América del Sur y en el Atlántico. La combinación de todos esos factores
no fez que durante un periodo tan longo de tiempo las anomalías de precipitación a lo largo de todo el continente estuvieron prácticamente por abajo del normal durante un periodo muy extenso. Que, bom, até aqui eu comentei esse trabalho, não, que nós fizemos sobre essa seca. E tem um trabalho que eu achei que poderia ser interessante para vocês, também sobre a mesma seca, mas na região do Pantanal. Que eu sei que alguns de vocês trabalham nessa região, ou pelo menos Brasil. Então, pode ser interessante. Esse trabalho foi feito por Marengo. Marengo é meteorologista, trabalha no CEMADEN, con otro grupo, ¿no? Aquí hay un grupo bastante variado, ¿no? Tienen algunos hidrólogos, todo. Ellos hicieron un análisis en particular para el Pantanal y los objetivos fue analizar los patrones climáticos e hidrológicos, ¿no? Ellos sumaron la cuestión hidrológica, la seca que afectó el Pantanal en todo ese año, ¿no? Y caracterizaron los factores climáticos, las condiciones de seca, sin precedentes mismo. Para el Pantanal fue absolutamente sin precedentes durante, ¿no?, todo ese periodo. Ellos en particular analizan dos veranos, el verano 2019 y el verano 2020. Y también, bueno, las variables que utilizaron son básicamente las mismas que usamos nos usamos, solo que ellos también analizan la altura del río Paraguay en un lugar llamado Dario, ¿sí? Las fuentes de datos son similares, GPCC, y CHIRS, que es un producto satelital bastante nuevo, usaron ellos también, usaron otros de análisis, mas no tienen diferencia, ¿verdad? Los resultados no van a depender de su fuente de datos, sino habría algún problema. Y también datos de ANA y de Marina do Brasil sobre la altura del río. El método es similar, ellos estudiaron algunos índices, ONI, AMO, PDO, yo no voy a hablar de eso porque ya hablé bastante antes, além que en la región del Pantanal esos índices no tienen un impacto, así como, lembra cuando mostré que el ENSO apenas tiene un impacto, que no muda, ¿no?, de acuerdo a la fase, pasa algo similar con esto también. Mas tem otras secas no Pantanal que mostraban algunas relaciones con algunos de estos índices. Entonces, es algo discutido, digamos. Mas en este caso, yo voy a pular esa parte y me voy a concentrar un poco más en otros análisis que los hicieron, para ver lo que aconteció no Pantanal y a ver si tenían justificativo esas, ¿no?, cantidad de incendios que se registraron. Aquí se muestra la variación anual de las lluvias, ¿no?, en el Pantanal, que son o valor medio, está indicado aquí por X, ¿sí? Ese valor medio del periodo 81-2010. Y além de eso, muestra lo que aconteció con la precipitación para los años 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Y lo que se puede ver, 19 es vermelho, 20 es amarelo, lo que se puede ver principalmente en los meses, ¿no?, de verano, cómo está por abajo, ¿no?, los valores normales y por abajo los años previos. ¿Sí? Se ve eso principalmente aquí y se ve aquí, porque en este periodo, que es el periodo seco, naturalmente, el periodo seco de invierno, ahí todo es seco. Mas en los dos veranos, tanto en 2019 como 2020, se nota esa, perdón, aquí no es 2019, aquí es a lo largo del año, mas como se ve na estación seca, inicio del año y final del año, como a precipitación fue por casi todos los meses abajo de lo normal. Aquí muestran los niveles medios del río Paraguay en Ardario y la precipitación media de esas dos fuentes de datos, lo que se puede ver, ¿no?, cómo todo cae en el 19-2020, ¿no?, tanto a nivel del río como la precipitación. En particular, en relación
a média, eles analisaram o valor médio da precipitação desde outubro de 2018 até dezembro de 2020. Mês a mês, cada uma dessas partes representa um mês e em color azul é a precipitação mensual e em color cinza é o valor médio, não? Também para esse período climatológico. E vocês podem ver, em particular, para esse período de dezembro, janeiro e fevereiro, que sempre o azul está por embaixo, não? Cinza, que o valor médio está por acima. E o mesmo acontece com esse verão, 2020. E novamente, a altura geopotencial, neste caso é para o verano 2019. Lo que se puede ver en ese campo de circulación, eso es altos niveles y esto es nivel medio. Y lo que se puede ver en esa región aquí del Pacífico, un sistema que se llama de bloqueo. ¿Por qué bloqueo? Porque, bueno, vamos a comenzar lembrando que los anticiclones, el flujo, los anticiclones en el hemisferio sur gira antihorario, ¿sí? Y los ciclones horario. Entonces, esta disposición bloquea el flujo que ven do oeste. En estas latitudes, do oeste dominante, então aqui temos o fluxo ciclónico para acá, y aquí tenemos anticiclónico para acá. Entonces, el fluxo hacia el oeste, ¿sí? Entonces, eso bloquea cualquier sistema que esté tentando llegar a América del Sur, freia, ¿sí? Esa fue una condición predominante durante este verano que fez que esa anomalía anticiclónica pueda ser permanecer, sí. De baixa pressão? Exato. Um sistema de alta pressão é um anticiclone, sim? E você tem que pensar um anticiclone como uma montanha. É uma coluna de aire gigantesca, muito pesada mesmo. E no anticiclone o que acontece tem subsidência. O aire desce no anticiclone, não? E em um ciclone, o aire asciende. Então, sempre que estamos pensando, não neste caso, mas aqui, anticiclone. Anticiclone tenho que estar pensando em condições de bom tempo, porque se tem subsidência, o aire desce e inibe qualquer possibilidade de que o aire, para convertir nuvens, precisa ascender, não descender. Então, eu tenho domínio de um anticiclone ou de anomalías anticiclónicas. Eso está hablando de condiciones que no favorecen a convección. Y con certeza no voy a conseguir tener lluvia con situaciones de ese tipo aquí, ¿sí? Mas que eso haya permanecido fue por este bloqueo. Y también tiene una influencia esta circulación ciclónica anómala, por supuesto. Entonces, estamos hablando siempre de anomalías, ¿no? Pues si no, no vamos a poder comparar periodos y aquí lo que muestra que en niveles medios esa situación de aquí persistía. Entonces toda la columna de A estaba bajo la influencia anticiclónica. Entonces no tiene posibilidades de formar ninguna lluvia. Acho que falei todo, queria mostrar. Aqui outro verão, 2020, e as condições são similares, relativamente similares, se mantém esta anomalia ciclónica no Atlântico Sul, e as condições sobre o continente continuam sendo de anomalia anticiclónica, ¿sí? Então, persiste essa condição que não ajuda, aunque esa situación de bloqueo ya no se observa, ¿no? Aquí son otros factores que están manteniendo esa condición anticiclónica. Mas eles estudaram, eu comentei que eles estudaram índices, verdade? Mas eles estudaram outros índices. E eu estava na dúvida se falar deles, não. Ontem resolvi falar deles. Porque acho que pode ser interessante para vocês, porque ver esses índices com vegetação.
No todos, o SPI. El SPI es un índice para caracterizar secas. Es muy conocido, súper usado en la literatura. Prácticamente, tem outros, não? Mas praticamente toda a literatura usa SPI, é muito efetivo. O SPI, aqui dá um exemplo, não? Por exemplo, começa em um mês, o SPI cai embaixo de -1, não? Y si permanece por lo menos 3 meses consecutivos, ahí se puede considerar que es seca. Entonces, hay es un índice que está categorizado con categorías, no puede decir si la seca fue más extrema o menos extrema, de acuerdo al valor de SPI. Y el SPI se estudia de 3, 6 y 12 meses, 24 meses también. En este particular trabajo usaron SPI de 12 meses. Otro índice que usaron, el TCI, que se utiliza para identificar el estrés de la vegetación causado por altas temperaturas, que fue lo que aconteció, y a humedad excesiva, o en este caso, humedad excesivamente baja. Y varía entre 0 y 100. 100 son condiciones ideales. Por abajo de 40 ya indica condiciones estresivas. Y el IDI, que es una combinación de SPI y un índice PHI, de saúde vegetal. Quizá para vocês es conhecido, nunca había escuchado, y que leva en consideración a vegetación, ¿no? Por eso acho que son interesantes estos dos índices. Y el IDI los calcularon para 3 meses. Y aquí se puede ver, esa figura muestra el número de episodios de incendio, que son esas bajas, y el TCI, que a curva, ¿no? Entonces, en el periodo común, que es de 98, comienza aquí, al 2020, na medida que o índice TCI disminuye, o número de incendios aumenta, ¿no? Debido a que son condiciones más favorables para los incendios. Y aquí, de nuevo, TCI con la temperatura. Entonces, también, ¿no? Periodo común, en este caso de 80 a 2020, en la medida que la temperatura aumenta, hoy o índice de TCI disminuye. ¿Sí? O índice SPI de 12 meses se representa de esta forma, ¿no? Este valor 0. Por encima de 0 son condiciones húmedas, por debajo son condiciones secas, dependiendo o valor, y van a ver que el valor que alcanzó en el mes de abril de 2020, que es aquí, según lo que nos encontraron, fue el mes más seco desde el 1900. También tiene un valor muy extremo de SPI, siempre para la región, ¿no? De Pantanal, que ocurrió en noviembre de 1962. Mas aquí tiene otro evento con SPI muy bajo, mas ellos no mencionan no paper, entonces, no sé. Mas aquí, vean que los valores tienen que haber sido similares a estos, ¿no? Bom, y ahora analizan las anomalías sazonales de esos índices y comienzan con la lluvia, ¿no? Es aquí comienza en el verano, diciembre, enero, febrero de 2019 y va hasta septiembre, octubre, noviembre de 2020. Y el periodo de referencia, que son esas anomalías, se los usaron del 31 de 2010. Y lo que se puede ver es que la precipitación del verano de ese periodo aquí estuvo muy por debajo de lo normal, ¿no? En toda la región, ¿no? Y sin lluvia suficiente, ¿no? Para encher pantanales, y el bioma obviamente ficou más susceptible, y eso se va a ver en las próximas figuras, donde entra el factor de la vegetación. Mas ustedes pueden ver que, excepto aquí, el resto de los periodos, estos dos por ahí, y que es inverno, ¿no? Que inverno ya es seco. Mas el resto, la región estuvo con condiciones abajo del normal. Ese índice ISDI, y de nuevo, escribiendo marzo, abril, mayo de 2019, o resto muestra las regiones cómo fueron afectadas, principalmente no periodo de diciembre, enero, febrero de 2019 y en este periodo
de finales de 2020. Y aquí dan los números que acho que pueden ser representativos, ¿no? Dice que las condiciones de seca extrema y excepcional, aquí está a escala, ¿no? Y ustedes ven que de amarelo, de moderado en laranja, ¿no? De severo, extremo en rojo. Entonces se ve que prácticamente durante todo el año estuvo de moderada a extrema severidad. En particular, 2019, la región afectada fue del 23%. Para marzo de 2020, aquí fue del 16%. Y en septiembre, octubre, noviembre de 2020, del 61%. Entonces, prácticamente toda la región, y eso obviamente con las consecuencias sobre los incendios, ¿no? ¿Hace otra vez? P3. El índice TCI muestra también, ¿no? Los valores máximos son los vermelhos y también representa, ¿no? Ese estrés que sufrió la vegetación en toda la región. Y tiene algunos meses, en particular, marzo 2020, que prácticamente toda la región tiene su valor máximo. Lo que fala es que ese índice, él muestra el impacto da seca un mes o 2 meses después, ¿no? Que tiene como un lag, por cómo él es calculado. Entonces se puede ver que el impacto comienza a ser mayor en marzo, abril, mayo, en vez de no verano. Por último, el índice de HI, que el valor mínimo, inferior a 40, muestra que la vegetación estresada y seca, generalizada principalmente en el periodo 2019, aquí, y prácticamente todo 2020 y fundamentalmente en ese último trimestre aquí. Entonces, después de haber visto así muy brevemente, y espero que no haya sido muy complicado, ¿no? Ahora cuando uno lee, ¿no? Los impactos que mostré al inicio, ¿no? Que fue la segunda seca más importante, que la consecuencia que yo no mostré nada en los ríos, mas en Pantanal, que el paper Marengo estuda, ¿no? Se ve también cómo impactó en el río Paraguay esa seca, y todas las consecuencias, obviamente, que eso trae, ¿no? Y por qué acontecieron todos los incendios a lo largo de todo el continente durante ese periodo. Entonces, imagino que ahora es un poco más acreditable por qué aconteció todo lo que aconteció. Ahí, preguntas, cosas que imaginen, por favor. Eu pensava, o clima, as chuvas na região do Pantanal, assim, principalmente da entrada da umidade Amazônia, a barreira dos Andes, Exato. e aí descendo. Exato. Mas, isso se chama monção de Sudamérica. Exato. Mas no gráfico que você mostrou, daquela seca, do anticiclone e o anticiclone, você diz impediram qualquer acesso Exato. para lá. Mas Exato. ontem nos Andes, entre o Pantanal, eu não entendi por que o anticiclone e o ciclone influenciaram a seca do Pantanal. Vamos lá, vamos ver se encontramos a figura que você está se referindo. Que a umidade do Pacífico Sul... Passa que você tem que pensar... Que está sentida. Isso. Você tem que pensar que essa estrutura que você comentou, essa entrada da umidade do Atlântico, passando para a Amazônia, carga ainda mais combustível e dos Andes desvia e vai hacia o sul. Esse mecanismo não estava presente. Não estava presente. Não tinha
possibilidade. Por quê? Porque tem aqui toda uma região onde isso deveria estar acontecendo. Tem toda uma região de uma anomalia anticiclônica que, além de ainda teniendo humedad, una anomalía anticiclónica no va a provocar ascenso para que esa humedad condense, sino todo lo contrario, subsidencia, ¿sí? Entonces, esta configuración más a falta de humedad fez que esa región que está por aquí, ¿verdad? La Pantanal, estuviera impactada como todas las demás regiones obviamente, falando en campos medios, ¿no? No es que fue durante todo el periodo exactamente así. Probablemente alguna que otra chuva, no sé, eso no fala en particular no paper, mas você vê nas curvas, ¿no? Cómo a precipitación cae. Y en dos, ¿no? Ellos analizaron dos fuentes de datos y ellas son totalmente coincidentes. Entonces, digamos, se combinaron tanto factores termodinámicos, ¿no? Como sería falta de humedad, como dinámicos, ¿no? Que tienen que ver con esas circulaciones persistentes no continente. Gracias. Bueno, muy bonita y esclarecedora la palestra. Muy obrigada. Mas fiquei pensando la importancia relativa que você falou de estos índices que se tienen de los océanos, la atmósfera, en gerar los macroclimas, ¿no? Que cuáles son fluxos para, o sea, chuvoso en un sector y otros en distintos sectores, etc. Incluso você falou de índices que falam de la vegetación, del impacto de estas secas, de estos extremos, sobre la vegetación. Eu estaba pensando si você tem forma, o cuál es su opinión en torno de cuál es la importancia de la vegetación per se sobre parámetros climáticos y que por estas nuevas situaciones a partir de mudanzas en el subsuelo, particularmente el desmatamiento del Amazonas, si tiene para você alguna influencia sobre estos eventos extremos. Absolutamente. A vegetação é fundamental. Por quê? Porque a vegetação justamente faz, por exemplo, tomando o exemplo que estamos falando agora, não? Vem todo esse aire do Atlântico úmido, passa por a Amazônia carga de umidade justamente por la vegetação, ainda mais todo esse aire, e depois esse aire se redistribui ao longo do continente. Então, se uno pensa um cenário sem toda essa vegetação, não vai ser suficiente a umidade que vem apenas do Atlântico. Sim? A vegetação tem um rol fundamental em todas as escalas. ¿Es posible incorporar esos parámetros modelados de vegetación de los eventos? En verdad, quizá en esos índices, ¿no? Multidecadales, ¿no? Decadales, multidecadales, ahí no impacta, pues son otras escalas. Más en la escala sazonal, en escalas de más alta frecuencia, sin duda el sol en general, no solamente la vegetación del sol, ¿no? Porque el sol tiene una interacción con la atmósfera constante. Entonces, es muy importante el papel, ¿no? que tiene la vegetación, como todos los cuerpos de agua, mas no quizá en esas grandes escalas, mas los modelos climáticos no inicio cuando los comenzaron, ellos apenas tenían a atmósfera y océano. Y el océano es un océano así, un poco teórico, ¿no? Lo llamamos prescripto, un océano que estaba, esas son las condiciones, ¿no? Él no tenía esa interacción. Mas esos modelos fueron evolucionando mucho. Y hoy día existen los modelos que representan todo el sistema climático. Y ellos tienen incorporado vegetación, incluso tienen incorporado vegetación dinámica, ¿no? Porque la vegetación muda a lo largo del año. Entonces, você puede poner un esquema de
médio, não de vegetação, mas já tem modelos que incorporam a vegetação e vão mudando ao longo do ano também. E a partir disso se pode dizer, olha, se a gente desmata, que tem trabalhos bem interessantes, desmata a Amazônia, como que vai acontecer? Não? E o que vai acontecer é que vai se agravar, porque que é o que acontece com as mudanças climáticas e os eventos extremos? O aumento da temperatura, tem que pensar que aumento de temperatura, que significa? Energia, não? Calor. Então, a atmosfera tem um monte mais de energia. E a energia é uma propriedade conservativa, a energia não pode crescer até o infinito, a energia tem que se dissipar. E para isso a atmosfera tem um monte de mecanismo, o oceano. Mas se eu sigo pondo energia no sistema, continuo, não? Com o aumento da temperatura, cada vez mais energia. Tudo isso provoca, tem um impacto em todos os sistemas. Claro, cada um em sua escala, obviamente. O oceano vai responder de uma maneira, em um tempo, a superfície do solo. Tudo tem como tempos diferenciados, mas todo vai estar afetado. Em particular, os eventos extremos, eles se exacerban. E isso já está provado e já há metodologias para quantificar. Los eventos extremos no es que van a aparecer más eventos extremos en el sentido, una seca como esa. O sea, una seca como esa ya tiene acontecido, quizás no con todas esas características, mas eventos secos extremos tengan acontecido. Es parte de la variabilidad natural del sistema. Mas, por esa extensión, ¿no?, espacial y temporal, quizá pueda ser producto justamente de las mudanzas climáticas, ¿no? Porque lo que se está viendo, y como comentaba, tem metodologias para cuantificar, oye, una seca de esas, en un contexto de mudanzas climáticas, ¿cómo aumenta la frecuencia de que pueda acontecer? Y tiene un estudio bien interesante, no para esa seca última, sino para la anterior, 2012, que esa seca con esas características, digamos, naturalmente acontecía una cada 50 años. Mas con mudanza climática, esa probabilidad de ocurrencia aumenta una en 5 años. No. Entonces, es muito. Então, o problema não é que uno escuta não falar, eu que sou do campo, não? Mis pais foram criados em um sítio, então meu pai sempre diz, mas isso aconteceu sempre. Mas sim, mas agora vai acontecer sempre, muito frequente, ou mais frequente, ou mais intenso, não? Ou mais com maior duração. Então, a mudança, porque você não pode separar quanto é variabilidade e quanto é produto de mudanças climáticas, não? Quanto são duas coisas que estão juntas, não tem como dizer, isso é por variabilidade. Sabemos que por variabilidade os eventos extremos existem, cada região com suas próprias características, mas al imprimir, digamos, mais energia no sistema, altera completamente o ciclo hidrológico, por exemplo, al poner más temperatura. Si você altera el ciclo hidrológico, está alterando, ¿no?, toda esa redistribución de humedad a lo largo del planeta. Al imprimir toda esa energía en el sistema, mudan los patrones de circulación y cambia. La atmosfera, los océanos se comportan diferente. Entonces, todo muda y faz que cosas como esa aconteçam, quizá com mais frequência. Ainda decimos quizá, mas, sinceramente, vai acontecer. Então, o que podemos fazer? Nos adaptar. Porque, infelizmente, toda essa energia que já foi jogada na atmosfera está aí. Ainda hoje, não? Suponhando que não vai acontecer, obviamente, mas ainda hoje, deixando de emitir CO2. Somente CO2, nem falar de metano, nem falar de todo o demais. Somente falando de CO2. Acabam as emissões, não? Então, a temperatura vai tardar ainda muito tempo em alcançar um ponto de equilíbrio que nunca se vai voltar ao anterior, a que se tinha, vai ser superior e todo o sistema se reacomodar. Mas isso não tem forma de acontecer, porque
Mas por que isso? Porque toda essa energia que se jogou, o sistema está lá e vai seguir atuando. Esses contaminantes, eles ficam na atmosfera, provocando o efeito invernadeiro por anos. CO2, 50 anos, dependendo mais, depende da altura. O metano, um pouco menos tempo, persiste na atmosfera, mas ele tem uma capacidade calorífica enorme. Então é pior ainda que o CO2, ainda durando bem menos. E assim podemos continuar. Então, a situação é crítica. Não? Tem estudos que mostram que temos tempo, entre aspas, tempo no sentido de limite. Há limite. Vocês sabem que, como todo sistema, a atmosfera não é linear. Não? Nada na natureza é linear. Nada atua linealmente. Todo é caótico. Não? E a atmosfera tem limites. Não? Dentro de certos limites, vai se comportar mais ou menos como conhecemos. Fora esses limites, é um sistema caótico. Ninguém sabe. Então, vocês não sei se escutaram isso, que uma borboleta na Indonésia pode provocar um furacão no outro lado do mundo. Porque os sistemas caóticos atuam dessa forma, não? As coisas podem se propagar e magnificar de uma maneira que não sabemos. Mas com certeza isso vai acontecer. E o limite que a ciência conhece até agora é 1,5 graus como o ideal. 2, como mais de 2, o sistema vai se convertir vai atuar de outra forma e não há possibilidade de volta atrás, não? Então, em um mundo, não, nessas condições, a sobrevivência de ninguém está garantizada. Absolutamente ninguém. Então, realmente, a situação é complicada. Essas secas, por exemplo, eu penso, tem biomas que são muito sensíveis, não, às temperaturas altas, à persistência dessas temperaturas altas. Imagino que tem que haver desaparecido, muitos e muitos mais vão assumir, mas é uma questão de tempo, hein? Eu acho que se a humanidade não faz nada como até agora, ou pouco, mas o que pouco que faz não faz efeito assim a grande escala como se precisa. Então, eu acho que desde a ciência o que podemos fazer é dizer, bom, por agora é se adaptar e nos adaptar, não? A condições cada vez mais extremas e no futuro está incierto para todos. Vai depender de que cenário enfrentamos. Perguntas? Muito obrigado, então. Obrigada a vocês, muito obrigada.